inegável, né? Essa pressão em cima de Roberto, ela vem de algumas rodadas para cá e sempre que ela se revelou praticamente irreversível, Roberto conseguiu reverter, né, com vitórias, de certa forma, convincentes. Foi assim na virada sobre o Brusque, né, no Sul, ali era um jogo que se perdesse com certeza teria caído. Veio ali uma série de resultados sem vitória, mas com desempenhos consistentes. Sport, Tombense, a vitória sobre o Novo Horizontino, que foi muito merecida. Antes tinha tido um empate com o Criciúma também, o Náutico jogando para vencer. E agora, né, mais do que a derrota, a exibição do Náutico joga contra. Né, no jogo em que tudo parecia conspirar a favor, e o Náutico começou a partida, de certa forma, ainda desfalcado. Lógico, quando a gente olha o balanço entre os nomes disponíveis e os que estão afastados, o Náutico tem um déficit. Mas o Náutico reforçado, né, o Náutico com alguma sequência, mas que não conseguiu repetir, né, a evolução que vinha tendo até o jogo com o Grêmio. E o jogo com o Grêmio a gente poderia até desconsiderar, né, se o Náutico mantesse esse desempenho hoje. Era uma derrota na conta, o Náutico realmente não foi bem no dia, mas diante do adversário muito superior, não havia muita perspectiva de pontuação, mas hoje tem mais de uma semana de treino pela frente, o Náutico evoluiu na performance e teve uma derrota muito amarga, né, porque sai na frente. Esse é o cenário que o Náutico mais podia almejar, porque a Chapecoense precisou se expor, havia margem para o contragolpe, para o Náutico atuar de uma maneira inteligente e liquidar o resultado, e não conseguiu. Ela levou o gol, depois veio a virada, pouco depois de uma chance muito clara para o Chiesa. E aí eu dividiria a análise, Lucas, e essa é a típica live em que a gente tem que analisar tanto o contexto do resultado, né, o que pode acontecer, tecer um pouco da nossa opinião sobre, e trazer também, né, a análise do que foi a partida. Eu acho que o Roberto ele teve uma escalação coerente diante do que havia disponível à mão, manteve as principais peças, Vitor Ferraz, Jean Carlos, a sequência da defesa que vinha dando certo com Carlão, Bruno Bispo, João Lucas, e dentro de uma Chapecoense que vinha de uma maneira imprevisível, porque a estreia de novo um treinador, né, não tinha esse parâmetro de como Marcelo Cabo jogaria. Existe um amplo repertório aí no desempenho dele contra Roberto, são treinadores que já se enfrentaram algumas vezes na carreira, mas ainda assim é muito difícil você prever. E o Náutico fez um primeiro tempo que oscilou entre o domínio territorial, sobretudo ali pelo lado esquerdo de ataque, né? O João Lucas desceu muito hoje, o Pedro Vitor joga por ali também, e o Náutico concentrou boa parte das suas ações ali. O que faltou foi um pouco de inteligência a respeito de como aproveitar aquele setor, porque o Náutico abusou dos cruzamentos na área, jogando com jogadores que não são homens de referência. Giovano não é homem de referência, Jean Carlos não é homem de referência. Isso veio acontecer no segundo tempo, com a entrada do Jonathan, do Chiesa. Mas no primeiro tempo o Náutico precisava de um jogo mais apoiado, né, um jogo parecido com o que foi o do Novo Horizontino, né, com os laterais fazendo linha de fundo e os jogadores pisando na área para aproveitar. Mas o Náutico jogou muita bola esticada na ausência de um 9. Né? Não era jogada de linha de fundo que funcionou tão bem naquela partida. Era um jogo descaracterizado, eu acho, do que havia em campo. Então eu não gostei da atuação no primeiro tempo. O Náutico poderia, inclusive, ter saído perdendo no intervalo, porque teve uma chance de gol clara da Chapecoense ali, que chegou a ser marcado um pênalti no lance, né? A bola cabeceada. Faço até ressalvar, o Lucas Perry muito mal no lance, um goleiro que tem todos os créditos, mas que no lance faltou tempo de bola, pulou e passou muito longe de chegar. Qual a tua opinião ali, Rodolfo? Você acha que não foi pênalti? Não foi pênalti. Assim, eu não tenho propriedade sobre esse tipo de lance, porque eu ninguém tem, nem os árbitros, nem os árbitros hoje em dia tem. Mas eu também achei que não foi. Não o cara pula de costas, eu não achei que ele abriu o braço estava um pouco aberto, sim, mas o movimento do pulo. E não considerei pênalti. Quando volta para o segundo tempo, né, o Jean Carlos fez uma coisa que eu cobro muito do Náutico, já cobri algumas vezes no ano, pela característica do time, de ser uma equipe menos criativa, não só com o Roberto, mas com todos os treinadores que passaram ao longo da temporada, que é chutar em gol. Né? No clássico com o Sport eu falei isso, naquele dia o campo estava muito molhado, Maílson vem ter uma Série B de dificuldade nessas bolas batidas de longa distância, tanto é que o gol do Náutico saiu daquela forma, né? Com um chute para o gol do Richard Franco de fora da área. Mas até o gol sair,
O Náutico vinha tentando entrar na área de qualquer maneira e não chutava. E no jogo de hoje estava faltando isso. Foi um gol que começa no lateral cobrado por Vitor Ferraz. Giovânio desce pela esquerda com a bola, dá no meio para Jean Carlos com todo o espaço no mundo, ele domina já com a decisão do chute, ele já domina carregando sem nem olhar muito para o gol, finaliza, o Wagner dá o rebote e o Giovânio ataca a bola, 1-0 no Náutico, e ali estava desenhado o cenário de vitória, né? Como eu falei, a Chapecoense precisando sair, porque não vive a situação confortável no campeonato, e aí para mim faltou inteligência ao Náutico, né? O Roberto voltou a ter alguns problemas ali com os jogadores saindo lesionados, o próprio Giovânio foi um deles, pouco depois de marcar, acabou pedindo para sair, o Luiz Felipe também da base acabou precisando ser substituído, e o Náutico tinha um banco muito parco hoje, praticamente composto por atacantes, né? Não era um banco que lhe dava muita margem. Acho que o Roberto até fez a mesma leitura que eu ali no intervalo, porque ele já volta com o Jonathan Jesus no intervalo, no lugar do Pedro Vitor, que é um atleta, assim, eu não gosto do Pedro Vitor, eu acho que é um jogador que não tem perfil de Série B, e a utilidade que ele consegue dar ao time é baseada em pulmão. É um atleta que bate e volta o jogo todo. Isso tem sua utilidade, sobretudo quando ele faz a função de ala, que é a mais recorrente nos últimos jogos. Mas é um jogador com tomada de decisão ruim. Para mim, falta muita técnica. E foi muito acertado aquilo, né? Tanto é que o Náutico passou a ter um predomínio maior de vitórias aéreas no jogo ofensivo. A bola do fim do jogo é ajeitada do Jonathan Jesus pelo Chiesa. Mas o que faltou ali a partir do primeiro gol para mim foi o Náutico saber sofrer, sabe? Que é algo que foi muito pontuado lá, acho que na transmissão do jogo do Grêmio com o Náutico pelo Pedrinho, né? Que saber sofrer não é você ser bombardeado o jogo inteiro, achar um gol e sempre sabendo sofrer. Não, é você jogar de forma inteligente, mesmo cedendo o campo ao adversário, para aproveitar os contra-ataques. O Náutico não teve transição a partir do... O gol sai numa jogada de aproveitamento de espaços, né? O passo do Giovânio, o lateral batido rapidamente, a arrancada do Giovânio, finalização do Jean com amplo espaço, o Giovânio atacando espaço para pegar o rebote, mas a partir dali o Náutico não teve transição, ficou um pouco refém de um banco que ainda está enfraquecido. De repente, se tivesse tido um pouco mais de sorte de já contar com Souza, Jobson, poderia ter tido um controle ali maior do meio campo. E vem o que é uma deficiência gritante do Náutico na temporada, que é a bola parada, né? O primeiro gol da Chapecoense vem no escanteio batido pelo Betinho, ex-Sport, cobrança aberta, e aí 2 duelos aéreos. A Chapecoense vence o primeiro, a bola ajeitada para baixo, e me fugiu agora o jogador que fez o primeiro gol. Já eu me lembro, mas... O Léo, o zagueiro, Léo. Léo, isso, foram 2 zagueiros, Léo e o Xandão. E o primeiro gol é um complemento, né? O Vitor Ferraz até tenta bloquear a finalização ali, mas a bola entra. E no segundo gol, mudou o repertório da cobrança, até porque não era o Betinho mais batendo, ele já tinha saído de campo, mas é uma cobrança fechada, e para mim, aquele gol é falta de concentração, sabe? Porque é inadmissível você tomar um gol com a cobrança batida fechada no último minuto da partida. É a cobrança mais previsível possível, o cara vai querer colocar a bola na direção do gol. Então, para mim, é um gol que denota a falta de concentração, talvez seja uma questão... Talvez não, evidentemente é uma questão desse time. A gente tira isso por diversos momentos da temporada, momentos recentes, a expulsão do João Paulo contra o Criciúma, o pênalti que o Náutico faz, que tudo bem, não foi uma penalidade, mas o Náutico levando uma pressão do Tombense no fim do jogo, numa bola que não era para estar onde estava, o Náutico errou muito ao longo daquela jogada. Então é um time que já demonstrou várias vezes que perde o controle, e para mim faltou isso ali. O Náutico não podia ter tomado aquele gol da forma que tomou. E se esse jogo serve para evidenciar alguma coisa, além de tudo isso que eu falei, é o momento do Chiesa, né? É um atleta que eu bato muito na tecla há algum tempo de que eu não vejo mais condição de estar atuando no nível que o Náutico precisa, e aquele gol tem um quê de ritmo de jogo, claro, porque era uma bola para chegar finalizando, né? O Chiesa estava sozinho, o zagueiro enfiado na barra, então uma finalização com força entraria, a não ser que realmente fosse bater exatamente no atleta, mas ele só precisava tirar. Ali era uma questão de ajeitar. Ele tentou dominar a bola, não consegue. A bola vai em cima do atleta da Chapecoense, que acaba afastando, e logo depois sai o gol. Então isso foi uma cereja no bolo de desprazer que o Náutico teve hoje, mas uma derrota que para mim foi justa. Foi uma derrota justa porque o Náutico não teve domínio em momento nenhum. A Chapecoense fez um jogo muito mais inteligente, fazia um jogo mais inteligente no primeiro tempo, e continuou fazendo um jogo inteligente mesmo depois do gol sofrido. Tanto que virou a partida, né?
explorando o que havia para explorar. O Marcelo Cabo foi muito feliz nas mudanças, porque a Chapecoense começou a ter um controle do roteiro do jogo, passou a controlar a narrativa. E é até curioso, né? A gente estava comentando isso aqui antes, que se Roberto cair, o Marcelo Cabo vem de um período desempregado que começou quando o Náutico vai para Maceió jogando com o CRB sai na frente no segundo tempo do Náutico, e o Náutico vira ali nos últimos 15 minutos da partida, né? Faz o primeiro gol aos 36 e vira o jogo depois dos 40. E aí o Marcelo Cabo cai. Hoje o Marcelo Cabo estreia, o Náutico sai na frente no segundo tempo, vê o roteiro da vitória totalmente desenhado, e lá vai o Marcelo Cabo vir o jogo, praticamente cavando a demissão de Roberto. Que eu concluo dessa forma, uma partida que o Náutico mereceu perder, pelo que acabou executando como estratégia, eu diria. A execução, ela naturalmente não foi boa, mas a própria estratégia de jogo não foi algo que eu aprovei. É isso. Vitor, queria te ouvir para a gente meio que amarrar o jogo aí e depois ir para esses detalhes aí. Queria te ouvir como é que você viu esse 2-1, o Náutico saindo na frente e tomando a virada em casa para a Chapecoense, Vitor. Eu concordo discordando um pouco dessa análise de Rodolfo. O ponto central, eu acho que é esse, que ele bem encerra esse comentário, que é o Náutico mereceu perder. Eu acho que isso aí não existe discussão, mas eu discordo um pouquinho sobre o início do Náutico. Eu acho que o Náutico começou o jogo relativamente bem. Eu acho que existia ali um roteiro que se desenhava para uma possível vitória do Náutico. O Náutico entrou em campo, ali no recorte de talvez os primeiros 15, 20 minutos, Ralf e Vitor Ferraz conseguiram fazer um trabalho muito bom no meio de campo, recuperando bolas, conseguindo jogar o time do Náutico um pouquinho para frente, atrapalhando a saída de bola da Chapecoense, dando um pouquinho de segurança para a defesa. Só que quando a bola chegava no ataque, a finalização era um pecado. Existia, como o Rodolfo também bem pontuou, uma falta de inteligência, talvez na forma de colocar a bola para dentro da área, mas quando a bola chegava, a finalização do Náutico era horrível. Isso passa, claro, por um problema de inexistência de um camisa 9 no Náutico, que a gente já bem conhece. Geovânio vem atuando improvisado nessa posição, não vem conseguindo fazer nada, porque não é a natureza dele. Agora a gente vai ver se o Jonatas, conseguindo um pouquinho de sequência, melhora. Chiesa, eu também vou nessa mesma análise de Rodolfo, não acho que seja um jogador para o momento do Náutico mais. Eu acho que Chiesa já... Quando a torcida começou a pedir Chiesa, meu pensamento foi por quê? É só pela idolatria, o que me parece, mas enfim, não é esse o ponto. Eu acho que dentro daquele primeiro tempo, o Náutico começou bem, o Náutico teve sim um bom recorte, que podia caminhar para um roteiro de vitória, mas tudo começa a mudar justamente depois que o Kelvin tem uma boa primeira chance de finalização ali pelos 26, 27 minutos, e logo na sequência ele sai sentindo e o Perotti entra. O Perotti consegue dar uma mobilidade muito maior ao ataque da Chapecoense, consegue ativar os contra-ataques muito melhor, e com isso o Náutico começa a levar uma pressão que até então ainda era bem esparsa. A partir daí, eu acho que a Chapecoense conseguiu ir equilibrando as ações a partir do contra-ataque e foi evoluindo aos pouquinhos, e isso passa, e essa chave vira completamente depois do gol. Talvez até o pênalti ali no primeiro tempo tenha ajudado, tenha atrapalhado o Náutico, porque foram 4 minutos de paralisação, o Náutico ali talvez estivesse num ritmo um pouquinho melhor, e com aquela parada o ritmo quebrou. O segundo tempo, aquele restinho do primeiro tempo foi morto para as duas equipes. Talvez, sem uma paralisação tão longa, o Náutico conseguisse manter ainda alguma coisa que tinha apresentado, mas nenhuma das duas equipes conseguiu voltar muito bem ao ritmo. Mas depois do segundo tempo vem aquele gol, logo no iniciozinho, e aí o Náutico parecia que poderia encaminhar para uma coisa melhor. Aquele gol, a gente vê o Geovânio, na primeira oportunidade que tem de jogar na sua posição de origem, resolvendo uma jogada, criando um bom potencial de jogada em 2 minutos em campo, e talvez fosse a chance dele, nessa posição de origem, mostrar uma coisa que até então ele não tinha mostrado pelo Náutico, mas ele sai com essa lesão, entra Niltinho, que já não queria mais nada. Eu acho que aí começa a destruição completa do futebol do Náutico.
se antes era um futebol nota 6, nota 7, que talvez conseguisse fazer alguma coisa, a partir dessa saída do Giovani, o Náutico começa a morrer. E tudo piora quando vem a segunda substituição, para mim. O Luiz Felipe também não estava fazendo nenhum jogo genial, mas a saída dele desestabiliza completamente a proposta tática do Náutico. Ele sai, o Júnior Tavares entra centralizado, o Vitor Ferraz, que até então estava fazendo uma boa partida ali pelo meio, é deslocado para a lateral direita e o Náutico se perde completamente. Se perde na marcação, se perde na criação. A Chapecoense passa a encontrar caminhos com muita facilidade. O Náutico tenta fazer um jogo de maior contenção, tenta fazer esse jogo, usando o termo que o Rodolfo trouxe, de saber sofrer, mas não conseguiu fazer completamente nada. Se perdeu, viu a Chapecoense a cada substituição conseguir ganhar um fôlego maior, viu o Náutico a cada substituição perder um pouquinho mais de organização. Isso passa diretamente por Roberto Fernandes, que não conseguiu ler o jogo, que não conseguiu ajustar nenhum dos problemas que teve, que foram vários ao longo dessa segunda etapa, e aí o caminho ficou aberto para a Chapecoense empatar, e depois, quando o Náutico tentou ir para a Bafa, que a Chapecoense tinha deixado bem claro que o empate estava de bom tamanho para ela, já tinha feito substituição, tirando atacante para colocar zagueiro, tentando fechar o goleiro o time. já tava pegando a bola, demorando a repor, né? Quando pegava a bola, deitava. A Chape estava ali gastando tempo, estava ali querendo garantir um empate tranquilamente, e o Náutico entregou mais uma vez um resultado. A Chape começou o jogo com a carinha de derrota, no meio do jogo o empate passou a ser bom, e no final do jogo a vitória chegou de graça no colo da Chapecoense. Então eu acho que um roteiro muito negativo para o Náutico. A derrota já é horrível por si só, mas o roteiro consegue tornar tudo 10 vezes pior.